Um dos reflexos da metrópole brasileira que mais cresceu em população de 2010 para cá é este. Tenho que sair meia hora mais cedo para poder chegar no trabalho no horário certo. E qual é a realidade desse trânsito aqui de manhã? De moto é rápido, mas a gente ainda dificulta um pouco, né? Em Manaus são emplacados em média, por mês, 4.300 veículos. Por aí já se tem ideia do tamanho do desafio que é desatar o nó do trânsito da capital. O senhor leva quanto tempo do trabalho para casa? 1 hora. Trajeto 1 hora, todo dia. Torna a rotina mais cansativa, mais pesada? Mais pesada, com certeza. Em avenidas centrais da cidade, como essa daqui, você consegue perceber a divisão do espaço, né? Veículos leves, veículos pesados. E isso reafirma que a nossa cidade tem sua economia baseada no distrito industrial. Esse horário assim é muito travado, parece que não anda. Tipo, eu moro na Zona Norte, ali na Nova Cidade, e eu demoro tipo 1h30 para chegar em casa, assim, é muito tempo. Trava muito, assim, não anda. Muita carreta, é horrível. Para o diretor adjunto da Federação das Indústrias do Amazonas, o doutor em Engenharia de Transporte Augusto César Rocha, que também coordena a Comissão de Logística e Infraestrutura do Centro das Indústrias, o trânsito da cidade não pode ser pensado sem as carretas e caminhões, que servem à matriz econômica do Estado. Na minha concepção, é impossível considerar restrição para veículos de carga em Manaus, porque Manaus tem na sua vocação e na sua principal atividade econômica a atividade industrial. Não faz sentido, é um contrassenso. Eu não posso ir contra a principal atividade econômica da cidade. Então, há um problema porque uma carreta tombou, eu preciso analisar tecnicamente o que levou ao tombamento e não proibir a carreta. Em resposta ao trânsito congestionado e avenidas com pouca ou quase nenhuma estrutura para o tráfego de veículos pesados, o governo do Amazonas constrói o Anel Viário, do Distrito 2 ao Aeroporto Eduardo Gomes. Obra tida como a maior em mobilidade urbana de Manaus. Pelo menos 20 anos atrás, Manaus já deveria ter um anel viário e se nós olharmos muito mais para trás no tempo de Manaus, ela ensaiou isso com os corredores da Efigênio Salles, da Rodrigo Otávio. E a gente poderia estar falando agora do segundo anel viário ou do terceiro anel viário no entorno de Manaus. Eu estou aqui no Distrito 2, é nesse ponto que começa o anel viário. Está sendo preparado logo ali um viaduto na Avenida Oitis que vai dar início a esse trajeto, dessa intervenção que o governo prepara. E ele promete que esse trajeto vai ser muito mais eficiente do que pelas vias tradicionais. Eu vou fazer uma simulação. Vou sair daqui, vou até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, pelas principais avenidas da cidade. Vamos ver quanto tempo a gente leva até o aeroporto. Vamos lá. A gente está saindo do distrito bem no horário que muitas rotas também deixam essa região aqui. São 4 horas e 50 minutos. Vamos ver quanto tempo a gente leva até o aeroporto. Por alguns instantes, a sensação é de que faríamos rapidamente o trajeto. Faríamos. Na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, o trânsito começa a travar. Carros de passeio e grandes veículos no mesmo espaço. Perto do destino, o resultado do percurso, quase 22 quilômetros. Chegamos aqui ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Como você pode perceber, a noite está caindo. Aqui está a placa. Chegamos ao terminal logístico. Um trajeto longo, cansativo e que exige muita paciência. A expectativa é que essa realidade possa mudar com o anel viário. Ele é dividido entre o eixo leste, que começa no Distrito Industrial 2, passa pelo ramal do Brasileirinho em direção à Avenida Margarita. São 18 quilômetros. Já o eixo sul inicia no viaduto da Avenida José Henriques, cruza Torquato Tapajós, passa pela Avenida do Turismo até o aeroporto. Trecho com pouco mais de 8 quilômetros. No total, o anel viário, quando estiver concluído, será uma via expressa de 27 quilômetros. Trajeto que será feito de maneira mais rápida e segura, garante o secretário de Infraestrutura do Estado, Carlos Henrique. Que se saia do Distrito Industrial 2 até o aeroporto de Manaus em cerca de 30 minutos. E nós estamos falando 30 minutos para os veículos pesados. Quando você pega para a indústria que tem a característica do uso intensivo do modal aéreo, o impacto será muito interessante, principalmente no aspecto de segurança, porque você reduz o risco. É muito mais fácil gerir o risco dessa movimentação de cargas, porque você tem um volume pequeno de cargas que vale muito.
O Anel Sul será entregue primeiro, de acordo com a CEINFRA, no máximo até setembro. O Anel Sul, a gente já tem toda a pavimentação dele pronta, né? A drenagem, passeio público, canteiro, cerca de 7 km já asfaltado, né? A gente já está iniciando a segunda capa asfáltica. Bom, aqui no Anel Leste a gente já tem cerca de 7 km de pavimento, né? De primeira capa asfáltica. Há uma década o anel viário foi projetado, mas só ganhou fôlego e forma de 2019 para cá. O Anel Leste, nada executado, né? Nós tínhamos um projeto no papel, mas efetivamente em execução, nada. O Anel Sul, muito pouco executado. Nós tivemos, inclusive, que fazer muitas mudanças de projeto para que ele viesse a se tornar essa realidade próxima que agora, em setembro, possivelmente, nós estaremos inaugurando. O governador Wilson Lima vai estar inaugurando essa obra. A obra, orçada em 375 milhões de reais, mexe com a cidade, seja pelo número de empregos gerados, quase 10 mil, ou pelas desapropriações. O governo do estado, assumindo em 2019, ele iniciou esse processo de desapropriação envolvendo a Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, com a determinação do governador Wilson Lima, junto também com a SUAB, e nós fizemos cerca de 590 desapropriações para que viabilizasse a execução dessa obra. Nas duas pistas projetadas, cada uma com 10,5 metros, comportam aqui 3 faixas de rolamento. No projeto também o pavimento foi pensado para suportar o peso de carretas e caminhões. O pavimento ele está todo dimensionado para veículos pesados. Nós temos aqui reforço na base, reforço na subbase, com materiais como cimento, agregados, pedras, britas, um asfalto de 7,5 centímetros. Então a estrutura do pavimento está toda dimensionada para essas carretas, bitrem, pavimento de grande porte, transporte de grande porte. Além das condições da pista, a indústria tem mais uma preocupação: se a obra vai respeitar conceitos que a tornem, de fato, uma via expressa, para não incorrer em erros do passado, questiona o diretor da FIA. Tiver as condições de faixa de aceleração, de faixa de desaceleração, faixa exclusiva para ônibus, parada de ônibus, porque se for apenas uma reprodução do que já existe em Manaus, a gente está apenas adiando alguns anos o problema. Segundo a CEINFRA, o complexo viário atenderá a demanda de 23 mil passageiros por hora do transporte público convencional, obedecendo princípios da mobilidade urbana, com 36 paradas de ônibus, todas com recuo. Nós não vamos ter sinais, não vamos ter paradas, interrupções no fluxo do trânsito. Isso vai permitir um fluxo contínuo. O trecho leste ainda possui mais de 5,5 km de ciclovia. A obra avança, assim como a expectativa por um trânsito rápido e mais seguro. É urbanização, é uma cidade pensada para o futuro e é um foco na qualidade de vida intrinsecamente das pessoas.